Olá pessoal, estou aqui então mais uma quarta-feira para trazer mais um vídeo para vocês falando de Jesus, né? Não tem assunto melhor para a gente falar do que do Senhor. Eu vou tentar todas as quartas-feiras trazendo um vídeo, vou tentar trazendo de palavra, né? Mas talvez eu também traga alguns de louvor também. Tudo, né, para edificar a vida daquele que for ouvir, né, esse vídeo. Então, se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele que você sabe que está precisando e necessitando ouvir dessa mensagem, aquilo que vai ser falado hoje, tá? Hoje eu vou ler bastante a Bíblia. Hoje eu resolvi ler o livro, o capítulo todo, né? O vídeo anterior eu não quis ler muito, né? Então eu só falei para vocês, né? Aqueles que vê o vídeo, para ler, né? Na Bíblia, acompanhar, para saber bem certinho daquilo que eu estava falando. Mas hoje eu resolvi que eu vou ler todo, né? Ele é comprido, mas ao mesmo tempo se torna curto, né? E é uma história muito boa. Então eu acho bacana compartilhar toda a leitura, certo? Eu vou estar lendo hoje no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao 22. E depois o capítulo 2, do 1 ao 13. E hoje o tema então do vídeo será: tem provação que é para provar a sua fé, né? Que foi o que aconteceu com Jó, né? Para aqueles que já conhecem a história de Jó, sabe que a provação que veio sobre Jó foi para provar a sua fé, né? Foi para provar que Jó era fiel a Deus, e Jó passou, né, por essa provação. E que assim possamos nós também passar, né? Possamos ter como exemplo Jó, né? A fidelidade que ele teve de não ter abandonado o Deus, né? Mas de ter continuado acreditando que o Senhor teria um propósito em meio a tudo que estava acontecendo, né? Então, bora ler, né? Vamos estar começando então ali no livro de Jó, tá? Capítulo 1 e do versículo 1 ao 22. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás responde ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque
ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Homem, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas, estendendo a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verá, se não blasfemar contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Por enquanto eu vou ler até aqui, que foi até o versículo 12. Aqui então nos mostra, né? Satanás, ele estava ali então conversando com o Senhor, e o Senhor disse, né? Ele veio falar com Deus, e o Senhor disse, né? Viste, né, o meu servo Jó, que é fiel, temente, que se desvia do mal. E Satanás então falou para o Senhor, né, que era fácil Jó adorar a ele, né, ser fiel a ele, já que Jó tinha tudo. Então o Senhor, né, permitiu então que Satanás tocasse em Jó, menos na vida de Jó, menos que tirasse a vida de Jó, né? E isso que Satanás fez ali com Jó, é isso que ele faz também na nossa vida, né? Só que para vocês verem que para ele tocar em Jó, Deus teve que permitir. Se Deus não permitisse, ele não poderia tocar em Jó, não poderia tocar em nada das coisas de Jó. Então, o que eu quero passar primeiro para vocês nessa mensagem é que até mesmo quando Satanás toca na nossa vida, né? Toca muitas das vezes, quem sabe, na nossa saúde, né? Toca no nosso lar. Ele tem que pedir permissão para o Senhor, né? O Senhor, ele tem que deixar. Aí você pode se perguntar, né? Principalmente você que talvez vá assistir esse vídeo e que não conhece muito a Bíblia, que não está nos caminhos do Senhor. Você pode se perguntar: mas que Deus é esse que deixa que aconteça mal com seus filhos, né? Coisas más com seus filhos. Porque ele permitiu, né, que Satanás tocasse em Jó. Só que Deus sabia da fidelidade de Jó. Satanás, ele não sabe da nossa fidelidade. Ele não sabe, não conhece o nosso coração, sabe? Ele não sabe o que a gente vai fazer amanhã. Ele não sabe o que a gente vai fazer daqui a 1 mês, 2 meses. Ele não sabe nem como que a gente vai estar amanhã. Só que o Senhor, ele sabe os nossos limites, ele sabe as nossas fraquezas e principalmente ele sabe o nosso futuro. Então ele sabe se a gente tem capacidade ou não de suportar as provações, o ataque de Satanás. Ele permitiu que Satanás tocasse em Jó porque ele sabia que Jó ia ser fiel a ele. Ele sabia que Jó teria capacidade de suportar tudo que Satanás iria colocar sobre a vida de Jó. E com a gente não é diferente. Deus, ele conhece o nosso limite. Ele sabe até onde a gente aguenta, até onde a gente não aguenta. Se a gente é mais sensível, se a gente é mais durão, né? E ele sabe onde ele pode permitir que Satanás venha tocar na nossa vida, né? Mas tudo que ele fez, né? Tudo que ele permitiu que Satanás fizesse na vida de Jó, tudo era para que a fé de Jó se fortalecesse cada vez mais, né? E é assim que ele faz nas nossas vidas. As provações não é para nos derrubar, mas sim para nos fazer forte. Mais ainda, para a gente ficar mais forte na presença do Senhor, para a gente ter mais confiança nele, né? Para a gente depositar nossa confiança nele. Porque quando a gente está na provação, a gente tem que buscar mais o Senhor,
né? Então faz com que a gente esteja mais constantemente na presença dele. Então muitas das vezes Satanás acha que tá, tipo, fazendo um mal pra gente. Mas na realidade ele tá fazendo um favor. Porque muitas das vezes a aprovação faz com que a gente se achegue muito mais ainda a Deus. Que a gente busque muito mais ainda a Deus. Que a gente clame muito mais ainda a Deus, né? Mas a primeira parte, então, é sobre isso que eu queria passar. Que para Satanás tocar na nossa vida, na tua vida, o Senhor tem que permitir. E se o Senhor permitir, é porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Porque o Senhor, Ele conhece as nossas limitações. E a palavra de Deus, ela veio nos dizer que o Senhor, Ele não nos dá um fardo maior que a gente possa carregar. Então, continuando lendo, no versículo agora 11. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, que exemplo maravilhoso, né? Então, ali do versículo 13 ao versículo 19, né? A gente vem lendo, então, que vieram os servos, né? E começaram a dar as notícias ruins, né? De todas as coisas que a gente leu ali nos versículos anteriores, que Jó tinha, veio os servos e começou: você perdeu isso, você perdeu aquilo, você perdeu isso, você perdeu aquilo, os seus filhos morreram. Se fosse com a gente nos dias de hoje, né? Qual seria a nossa primeira reação? Seria provavelmente, eu não vou dizer certeza, porque eu não conheço o coração de vocês, mas provavelmente a gente iria murmurar. A gente iria falar alguma coisa. Não digo que a gente iria xingar Deus, ficar brabo, mas a gente não iria adorar. Com certeza eu posso dizer isso, que a gente não iria adorar. Digo até mesmo por mim, né? Porque não é porque eu estou trazendo vídeos aqui para falar de Deus que eu vou ser hipócrita, né? Em dizer, eu não faço isso, não faço aquilo, né? Então, uma das coisas que eu sei que com certeza eu não iria fazer seria isso, né? No ato de receber tantas notícias ruins, ao mesmo tempo, né? Eu pensar em adorar.
Não iria, gente. Eu iria provavelmente cair em prantos primeiro, iria chorar, tudo, menos adorar o Senhor. E é algo muito errado, né? E que não é só eu que faço, né? Faria, no caso, né? Digo que muitas pessoas fariam. Só que aqui, Jó, ele deixa um exemplo maravilhoso a ser seguido, né? Que diz ali, então, no capítulo 20. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Então, essa foi a primeira reação de Jó, depois dele ter recebido todas as notícias ruins. E uma delas foi a perda de seus 10 filhos, né? Seus 7 meninos e suas 3 meninas. E depois dele receber, então, essa terrível notícia, ele se prostrou em terra e adorou o nome do Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E é bem isso que a gente deve pensar, né? Nu a gente veio e nu a gente vai voltar, né? A gente não vai levar nada quando a gente sair dessa terra, né? Às vezes, muitas das vezes, quando as pessoas morrem, né? Colocam, às vezes, algo que é muito importante para a pessoa, né? Às vezes um livro, uma roupa, joia, alguma coisa assim que a pessoa tinha carinho, né? E às vezes coloca em seu caixão. Mas a pessoa em si, ela não vai levar, né? Ela não vai levar consigo aquilo que está sendo colocado no caixão. Aquilo que está sendo colocado no caixão, ali vai ficar. Então, do mesmo modo que a gente nasce sem nada, né? É desse mesmo modo também, no qual quando a gente parte, é assim, né? A gente não leva nada. E, como ele disse, Deus me deu, né? E Deus tomou. E é exatamente sobre isso, sabe? O Senhor, ele nos dá, né? Mesmo que muitas das vezes a gente não mereça, o Senhor, ele nos dá. E ele também não pede nada em troca quando ele nos dá. Ele simplesmente nos dá porque ele nos ama, né? Então, ele nos cuida, é o modo de nos cuidar, né? Ele dá aquilo que a gente necessita. E quando ele tira, quem é a gente para questionar quando o Senhor tira? Porque muitas das vezes tem coisas assim que a gente batalha, né? Que a gente batalha para conquistar uma casa, a gente batalha para conquistar um carro, a gente batalha para ter uma boa vida. Só que muitas das vezes também, e eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que ganharam do nada, assim, tipo, vou te dar um carro, né? E a pessoa ganha um carro. Então, quer dizer, é um presente de Deus. Deus simplesmente deu. E se o Senhor quiser tomar, né? Você não teve sacrifício para conquistar aquilo. Então, se o Senhor quiser tirar de ti, Ele tem todo o direito, né? E muitas das vezes a gente não entende isso, né? A gente só quer ganhar, mas a gente não quer que o Senhor tire da gente. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder para dar e tem todo o poder também para tirar. Mas que a gente possa levar como exemplo, então, essa história de Jó. Se vocês quiserem ler, leem, releem, porque é uma história muito bonita, uma história inspiradora e que vale a pena ter como exemplo na vida da gente, né? Que a gente aprenda que quando vir as provações, que a primeira coisa que a gente possa fazer é dizer: Senhor, obrigado, obrigada, Jesus, obrigada por
tudo, né? Obrigado por essa provação. É difícil da gente fazer isso, mas a gente tem que ter em mente que toda provação é para o nosso crescimento espiritual, né? Tem algumas, tudo bem, que a gente provoca, né? A gente provoca, a gente pede, a gente atrai. Mas a maioria das provações é para o nosso crescimento. Porque parece que o ser humano é assim, sabe? Só cresce na dificuldade ali, no empurrão. Se tá tudo bem, o ser humano fica acostumado ali, tá tudo bem, tá tudo certo, então eu não preciso fazer nada. Então, às vezes, Deus tem que dar uma cutucada, sabe? Pra gente acordar, né? Pra termos um crescimento na presença dele. Agora, então, eu vou estar lendo, então, no livro de Jó ainda, tá? No capítulo 2. E começar ali no versículo 1, tá? E é pra ir até o 13 daí. E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, temente, sincero, reto a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para rasgar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida? Falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ali faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, e combinaram com dor-se dele para o consolarem. E, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Versículo 13. E aceitaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, esse capítulo, continua então falando ali dos ataques de Satanás contra a vida de Jó.
Nesse capítulo, então, Satanás, ele fere, né, a Jó com uma chaga, né, com feridas sobre o corpo de Jó, né? E o corpo de Jó acaba ficando em carne viva, aonde vem nos dizer, então, que Jó pegou, né, um pedaço de telha para se coçar. E então também, nos dias de hoje também, né, muitas das vezes vem enfermidade também sobre a nossa vida. E muitas das vezes são enfermidades espirituais. Aquelas enfermidades onde a gente vai no médico, faz um monte de exame, né, e faz um monte de tratamento e não encontram o que é, simplesmente nada acusa nos exames, né, do que se trata. A gente pode levar então muitas das vezes para esse lado, né, que é algo espiritual, né, uma enfermidade espiritual que Satanás ali, Deus permitiu, né, Satanás colocou então na nossa vida, também para a provação da nossa fé também, né, para ver se a gente vai questionar a Deus, se a gente vai murmurar, né, falar, Senhor, por que essa enfermidade? Por que o Senhor permitiu isso sobre mim? Né? Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que nem assim Jó pecou perante o Senhor, né? Em questão de murmuração, não. Jó, ele continuou sendo fiel. E a palavra do Senhor vem nos dizer que a mulher de Jó, né, pediu, né, falou, por que ainda, né, continua com a tua integridade, né? Por que não amaldiçoa este Deus e morre, né? E Jó então vem nos dizer, o bem recebeste e o mal não queres receber do Senhor? E com a gente não é diferente, né? A gente quer receber o bem, mas o mal a gente não aceita que venha sobre nós. Mas isso faz parte da nossa vida. Vai ter dias bons, mas também vai ter dias ruins, né? E tudo isso é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não importa qual provação que a gente está passando, a gente tem que aprender a ter uma maturidade espiritual e adorar o Senhor no meio do deserto. É difícil? É difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Não é fácil. Como eu digo, quando vem as tempestades ali, não é fácil adorar. E a primeira coisa que a gente faz não é adorar, gente. Não é. É murmurar. Depois ali que a gente leva muito, 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 que daí a gente começa, tipo, não, eu vou adorar. Mesmo em meio à dificuldade, eu vou adorar. Mas no começo não é assim. No começo a gente questiona, a gente quer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Por que o Senhor permitiu? O que eu fiz de errado? Muitas das vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça também é aonde que eu tô errando, né? Em qual parte que eu pequei, que eu merecia essa aprovação. Só que não, às vezes não é o pecado que está na nossa vida. Não é algo que a gente fez de errado. É simplesmente porque o Senhor, Ele quer mostrar, né? Pra gente ver também, né? Que a gente é fiel a Ele, mesmo em meio às provações, né? Que a gente não tá ali pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. O Deus Todo-Poderoso. E a palavra também aqui, neste capítulo, vem nos falar também sobre os amigos de Jó, né? 3 amigos de Jó ouviram tudo que ele estava passando e resolveram ir ao encontro de Jó. E a palavra do Senhor aqui diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites ali do lado de Jó, né? Se prostraram também sobre a terra e não falaram nada, né? Estavam ali simplesmente com Jó. E muitas das vezes também é só isso que a gente precisa, né? Então, o que eu queria falar? Se vocês, né, vê que algum amigo de vocês está passando por uma dificuldade, muitas das vezes essa pessoa não quer conselho, muitas das vezes essa pessoa não quer ouvir nada. Ela só quer que você esteja ali do lado dela. Ela só quer que você dê um abraço sincero, verdadeiro e diga:
Você não quer falar? Tudo bem, mas eu tô aqui para você. Então, seja um amigo fiel, seja um amigo zeloso, um amigo cuidadoso. Cuide do teu amigo, porque às vezes é isso. Ele só quer a tua companhia, ele só quer sentir a tua presença ali, saber que naquela guerra ele não tá sozinho. Tem gente ali com ele. Porque às vezes, quando a luta tá tão grande, a gente quer ficar em silêncio. E às vezes a gente até pensa também que quer ficar sozinho. Mas na realidade a gente não quer. É muito ruim passar uma luta sozinho. É muito mais difícil. Se a gente tem alguém para nos apoiar, para nos consolar, é tão bom e maravilhoso. Então seja essa bênção na vida de alguém. Seja essa bênção na vida dos teus amigos, dos teus familiares, todas as pessoas que você sentir que necessitam. Seja de um vizinho também. Por que não? Né? Muitas das vezes a gente não tem intimidade com as pessoas, então a gente acaba não dando tanto valor, né, para a dor das pessoas. Mas que a gente possa ter mais empatia pelo próximo e que a gente possa ser melhor em relação a isso, que a gente possa estar sendo disposto a estar no lado das pessoas. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja para ficar ali, somente ali. Mas que aquela pessoa que naquele momento está passando por uma provação terrível possa saber que ela não está sozinha, que tem alguém com ela, além de Deus, é claro. Porque sozinho, gente, a gente nunca tá. A gente nunca tá. Graças a Deus. A gente tem a presença do Espírito Santo, primeiramente, né? Que é o nosso Consolador, que foi nos dado pelo Senhor para ficar aqui com a gente, para nos consolar, para nos dar força. Então, sozinho a gente nunca tá. E o Senhor também tá sempre cuidando da gente, lá de cima. Tá sempre nos cuidando, sempre nos amparando, sempre com os ouvidos atentos a nos ouvir. Então, a mensagem de hoje seria sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô com meus olhos pequenos, é porque na luz meus olhos doem bastante. E eu não quis colocar óculos, porque ficou meio esquisito no vídeo. Então eu não quis colocar. Então esse zoinho pequeno aqui é por causa da luz. Eu tenho muita sensibilidade na luz dos olhos, não sei porquê, mas eu tenho. Então me perdoem aí o zoinho pequeno. Também peço perdão por algumas palavras ali que eu errei, né? Eu espero que a cada vídeo eu possa melhorar, eu possa dar o meu melhor. É isso que eu almejo. Quero continuar fazendo esses vídeos e tomara que eu consiga continuar fazendo. E eu sei que isso só depende de mim. E espero que vocês gostem, tá? É um jeito simples que eu pensei, né, em trazer para falar um pouco de Deus. Pode ser que escute vocês que são cristãos, mas pode ser que venha a escutar pessoas que não são também. Então é um modo de alcançar, né, todos. Creio que essas mensagens que já trouxe, que irei trazer, o Senhor já tem o endereço certinho já para o coração. Então, mais uma vez eu peço, compartilhe então com seus amigos, com a sua família, com alguém que você sabe assim que está passando por essa determinada situação e que se ouvir essa mensagem vai ajudar. Que você possa compartilhar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.